Olá! Seja bem-vindo ao módulo Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa, segunda parte, do curso Potencialização e Desenvolvimento de Projetos em Altas Habilidades Superdotação. No módulo anterior, você foi apresentado aos passos para desenvolver um projeto de pesquisa, o que é de grande importância na orientação de estudantes que serão potencializados por meio do enriquecimento extracurricular. Que tal recordarmos esses passos? Bora lá? O primeiro passo é a busca de uma questão de pesquisa. Lembram? O segundo passo é a delimitação do tema. O terceiro passo, a implementação da pesquisa. O quarto passo, a coleta de dados, análise e interpretação. E, por fim, a apresentação dos resultados. Em meio à realização desses passos, você foi apresentado às atividades do tipo 1, conhecidas também como exploratórias, e às atividades do tipo 2, as de treinamento. As atividades do tipo 3 são atividades de investigação e produção também, que contribuem para que o estudante assuma o papel de aprendiz de primeira mão e produtor de conhecimento, pensando, sentindo e agindo como um verdadeiro profissional da área. Este tipo de atividade requer altos níveis de envolvimento do estudante em projetos. E é este o tema de estudo deste módulo. Então, bora trabalhar o conceito de projeto. Projeto é tudo aquilo que precisamos realizar para gerar algo novo. É um empreendimento com início e fim definidos, com objetivos claramente estabelecidos em função de problemas, oportunidades, necessidades e desafio. Dessa forma, nós temos vários tipos de projeto. Para este módulo, nós abordaremos, em especial, 4 tipos de projeto. São eles: projeto de intervenção, de pesquisa, de desenvolvimento ou de produto e o projeto de trabalho. Vamos falar de cada um desses projetos, a começar pelo projeto de intervenção. São projetos desenvolvidos no campo de um sistema educacional ou de uma organização, visando promover uma intervenção que acontece por meio de modificações na estrutura ou dinâmica do sistema. São exemplos de projetos de intervenção os projetos que propõem ações de intervenção pedagógica para reduzir o desnível de conhecimento. Com relação aos projetos de pesquisa, a definição desses projetos é que eles têm por objetivo a obtenção de conhecimentos sobre determinado problema, questão ou assunto, com garantia de verificação experimental. Um exemplo de projeto de pesquisa é o que nós vimos no módulo anterior. É o projeto de desperdícios de água nas escolas e as possíveis medidas para evitá-los. Lembram lá? Esta foi a questão de pesquisa trabalhada no módulo anterior para dar o pontapé inicial na elaboração de um projeto. E aí nós temos os projetos de desenvolvimento ou de produto. São projetos que ocorrem no espaço de um sistema ou organização com a finalidade de produzir ou implementar novas atividades, serviços ou produtos. A exemplo de projetos de desenvolvimento, temos desenvolvimentos de novos materiais didáticos, de novos cursos, de softwares educacionais, de produções artísticas, etc. E, por fim, nós temos os projetos de trabalho, que são projetos desenvolvidos por estudantes em uma ou mais disciplinas no contexto escolar, sob orientação de professores
e que tem por objetivo a aprendizagem de conceitos e o desenvolvimento de competências e habilidades específicas. São exemplos de projetos de trabalho, os projetos que visam a aquisição de determinados conhecimentos, habilidades e valores. Agora que nós conhecemos um pouco sobre cada um desses projetos, vamos falar sobre a classificação dos projetos. Os projetos, eles podem ser classificados de acordo com o seu tamanho ou porte, de acordo com a sua complexidade e de acordo com o seu grau de incerteza. Em relação ao tamanho, eles podem ser de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte. Com relação à sua complexidade, eles podem ser simples, modestos ou complexos. E com relação ao grau de incerteza, eles podem ter um baixo grau de incerteza, um médio ou até mesmo um alto grau de incerteza. Assim, temos duas dimensões de um projeto. São elas a dimensão reconhecida como planejamento, que é composto por um conjunto de documentos, definição do problema, justificativa, objetivo, cronograma, entre outros, e que é composto também pela dimensão conhecida como gestão, que é a parte de implementação, que é a ação, a técnica ou maneira de gerenciar, controlar ou conduzir um projeto. Dessa forma, nós temos o ciclo de vida de um projeto, que é caracterizado por 5 etapas. São elas a inicialização, o planejamento, a execução, o controle e, por fim, o encerramento. Observe que essas etapas, elas não têm uma linearidade de acontecimento. Veja que a inicialização e o planejamento, eles têm aí uma seta encaminhando para a execução. E a execução para o controle. Só que o controle pode ser possível, o retorno para a execução, se identificado ações que mereçam ser destacadas, que mereçam ser repensadas para que mude algo que contribua para que o projeto tenha um avanço diferenciado para melhor encerramento. E, por fim, o encerramento. As 2 primeiras etapas de um projeto, nós chamamos de planejamento. As etapas restantes de gestão. Este módulo, ele será responsável por trabalhar com vocês o planejamento de um projeto. Dito isso, nós temos que o planejamento de um projeto é constituído de algumas etapas. São elas a definição do problema, a justificativa, os objetivos, e aí entra o objetivo geral e os específicos, os resultados esperados, a abrangência, as ações, atividades e tarefas, a estimativa de custos e recursos e o cronograma. As 5 primeiras etapas, elas recebem um nome, que é o escopo de um projeto. As 3 últimas etapas, 6, 7 e 8, é o que nós chamamos de plano de ação de um projeto. Assim sendo, vamos falar sobre o escopo de um projeto. A definição e estrutura deste escopo. A definição é que o escopo de um projeto, aliás, é a alma de um projeto, pois ele expressa a sua essência e a sua identidade. Com relação à estrutura, todo o escopo, ele apresenta uma situação geradora, uma justificativa, objetivos principal e específicos. Principal pode ser também categorizado como geral. Resultados esperados e, por fim, a abrangência. Vamos falar aqui da situação geradora, que é a definição do problema.
É a base para a etapa de elaboração dos objetivos e dos resultados esperados a serem alcançados no projeto. O sucesso de um projeto é a definição clara do problema ou situação geradora. E para que nós tenhamos clareza de como é que vamos definir o problema na situação geradora, basta que nós refletimos sobre a pergunta: de que trata o projeto? É a resposta para essa pergunta que vai me proporcionar a definição do problema de um projeto. Com relação à justificativa, é a razão de ser do projeto. É um importante elemento na fase de negociação e apreciação do projeto. Tem como objetivo fundamentar ou aprofundar o que foi colocado inicialmente e deve apresentar objetividade, precisão, concisão e clareza. É por meio da justificativa que nós vamos convencer o leitor do projeto de que se trata de um projeto muito bem elaborado. E para isso, nós temos uma pergunta que é: por que vale a pena investir no projeto? Essa pergunta é a base para você pensar numa boa justificativa com poder de convencimento do leitor. E aí nós temos os objetivos, o geral e os específicos. Os objetivos se tratam de propósito, é a intenção ou a finalidade que se deseja alcançar por meio da realização de um projeto. Assim sendo, nós temos o objetivo geral, que expressa a razão de ser do projeto. Para ele, nós temos simplesmente a pergunta: para que o projeto será implementado? A resposta a essa pergunta será o seu objetivo geral do projeto. E temos também os objetivos específicos, que consistem em declarações que se pretendem realizar para alcançar aquilo que está expresso no objetivo geral. Agora nós temos os resultados esperados, que é o êxito de um projeto. Os resultados de um projeto não dependem apenas da execução daquilo que se planejou, mas, sobretudo, na concepção, planejamento, realização das atividades desenvolvidas. E aí nós temos a seguinte pergunta: quais os resultados e benefícios que pode esperar com a realização do projeto? A resposta para essa pergunta é o que você vai imaginar como resultados esperados de um projeto. E por fim nós temos a abrangência, que é o conjunto de características que definem o tamanho ou a amplitude do projeto em termos de dimensões espaciais, de recursos e público-alvo. Assim, nós temos as seguintes perguntas que auxiliarão vocês identificarem a abrangência do projeto. Qual a dimensão da área de atuação do projeto? Que volume de recursos deverá ser investido? E aí nós estamos falando de recursos materiais, financeiros, humanos. E qual o público-alvo que se pretende alcançar? Para quem é esse público? Ok? Retomando o slide sobre o planejamento de um projeto, lembram lá? Nós acabamos de falar sobre o escopo de um projeto. Agora falaremos sobre o plano de ação, que é composto pelas etapas 6, 7 e 8, respectivamente, ações, atividades, tarefas, estimativa de custos e recursos e cronograma. Assim sendo, nós temos que o plano de ação de um projeto apresenta a definição como sendo um documento que especifica de formas estruturadas as ações, atividades, tarefas e recursos que deverão ocorrer para a execução do que foi expresso no escopo. E como estrutura, como foi dito anteriormente, eles apresentam 3 etapas, que são elas: ações, atividades e tarefas, estimativa de custos e recursos e o cronograma. Dessa forma, nós temos os seguintes conceitos para ações, atividades e tarefas. Ação
indica a ocorrência de um conjunto de atividades ou acontecimentos que resultam numa modificação significativa no desenvolvimento do projeto, concorrendo para a realização de seus objetivos. Ao passo que a atividade é a realização de trabalhos específicos compostos por um conjunto de tarefas. E tarefa, por sua vez, é a descrição de um trabalho específico a ser executado, com pequeno grau de dificuldade que requer algum esforço, tempo e habilidades específicas. Dessa forma, nós temos o seguinte: a realização de tarefas representa uma atividade. A realização de atividades representa uma ação. E a realização de ações concorre para a realização de um objetivo específico do projeto. Vamos entender graficamente sobre isso? Olha só, o nosso projeto ele é composto por um objetivo geral e objetivos específicos. Cada objetivo específico é composto de várias ações que, quando executadas, culminam na realização do objetivo específico. Dessa forma, nós temos, por exemplo, para a ação 1, a atividade 1.1 e a atividade 1.2 para serem executadas. Mas como trabalhar essa atividade? Por meio de tarefas. Então, o conjunto de tarefas sendo executadas denomina-se atividade. O conjunto de várias atividades sendo executada culminam para a realização de uma ação, que, por sua vez, as ações, quando de fato realizadas, culminam na realização do objetivo específico de um projeto. Estimativa de custos e recursos é a determinação de quais serão os custos e os recursos físicos e humanos requeridos para a execução das diversas tarefas. E aí nós temos a seguinte pergunta para nós conseguirmos determinar quais são esses recursos. Quais serão os recursos empregados para a realização do projeto? A resposta para esses recursos é a evidência daquilo que nós procuramos acerca dos custos e recursos. E, por fim, nós temos o cronograma, a linha do tempo do projeto, com detalhamento de início e fim da realização das atividades e tarefas. É a melhor sequência na realização delas, atribuição de responsáveis e estimativas de prazos e custos, etc. Eu não poderia deixar de falar também, ao final, sobre a importância do monitoramento e da avaliação de um projeto. O monitoramento e a avaliação de um projeto têm por finalidade aumentar a eficiência e efetividade dos recursos financeiros, físicos e humanos empregados, minimizando perdas e maximizando a obtenção dos resultados esperados. E com relação aos riscos e incertezas, para todo projeto haverá um risco intrínseco na suposição de que uma proposição é realmente uma solução ou uma boa solução para aquilo que deu origem e justificação ao projeto. Espero que vocês tenham compreendido como elaborar um escopo e um plano de ação de um projeto. E que, a partir das explicações apresentadas, consigam orientar estudantes que apresentam altas habilidades de superdotação a elaborar um escopo e um plano de ação para o projeto que ele desenvolverá na fase de potencialização de suas notáveis habilidades. Um abraço, bons estudos!